lá então para o nosso segundo programa. Queridos, eu queria já ambientá-los que aqui é o meu quarto. E eu optei de gravar esses programas aqui no quarto, porque é aqui que eu tenho passado a maior parte do meu tempo. É aqui que eu tenho vivido solidões extremas, às vezes uma sensação de abandono muito grande. É aqui que eu vivo todo o processo de recuperação das químios. Minhas noites aqui são às vezes muito mais extensas, mais lentas, mais dolorosas. Mas é aqui também que eu tenho aprendido coisas extraordinárias. É aqui que eu tenho assistido obras de arte extraordinárias pela televisão, pelo Netflix, pelo celular. É aqui que eu tenho conseguido ler e estudar. É aqui que eu rezo. Aqui então deixou de ser somente um quarto para ser um universo. E agora com o coronavírus eu me sinto ainda mais na obrigação de ficar recluso dentro desse quarto. Então eu queria partilhar com vocês. É muito humilde, é tudo muito simples, mas o nosso objetivo aqui não é de fazermos nenhuma produção global, mas que a gente possa simplesmente partilhar aquilo que eu venho aprendendo, não com esse monstro chamado câncer, mas com esse mestre duro, exigente, nos amedronta, mas é um mestre extraordinário, porque ele trabalha com o que é essencial, a vida. E no programa de hoje eu queria trabalhar com vocês algo que mexeu muito comigo. Foi uma das primeiras grandes lições que eu tive com o câncer. Como eu mencionei com vocês, alguns de vocês já sabem, né, por causa dos vídeos anteriores, em novembro eu fui diagnosticado com câncer de intestino com metástase no fígado. Eu estava com meu intestino completamente obstruído, então fizemos uma cirurgia em caráter de emergência. Nessa ocasião colocamos uma bolsa de colostomia e que acabou não dando certo, ela desaba. E o organismo então encontra uma fenda, que eram os pontos para poder colocar as fezes para fora. Então vocês façam ideia do que foi isso durante algumas semanas. É a visão do inferno de Dante, não é? É uma situação que quando você para diante do espelho, 20 quilos mais magro, uma fenda vazando fezes, uma bolsa de colostomia do lado, e você olha para o espelho e você não se reconhece, esse momento você para e percebe que você foi esvaziado da sua humanidade. Você foi esvaziado das suas belezas, daquilo que era atraente, do seu vigor. Você é esvaziado das suas vaidades. E quando isso acontece, nos dá um vazio muito grande e ao mesmo tempo você percebe que algo vai preenchendo esse vazio. Ele não fica ali murcho como o corpo da gente. Ele nos enche e você começa a enxergar alguma coisa além da imagem refletida no espelho. Você consegue aprender e a descobrir quem você é. Essa é uma tarefa dura, difícil. Não é uma lição fácil de aprender. Porque você, quando tem esse conhecimento de si, diante de um momento de tanta fragilidade, a gente às vezes deseja parar. E você precisa, para não entregar os pontos, encontrar grandes motivações. Eu estava vivendo um momento também muito de desesperança com a própria humanidade. Eu achei que o processo político eleitoral do Brasil nos últimos anos dividiu a população de maneira perversa, cruel. Tanto polo de direita quanto a extremo polo de esquerda, eles se polarizaram de tal modo, se distanciaram tanto, se tornaram tão desumanos, que a mim me dava uma certa descrença no ser humano. A violência doméstica aumentando, a violência nas ruas cada vez mais tenebrosa, a autorização implícita e explícita de tantas outras violências contra as diferenças, contra as mulheres, contra as minorias, os problemas econômicos do país, um país tão rico, tão nobre, tão cheio de possibilidades, enterrado, enfim. Tudo isso trouxe a mim uma desesperança na humanidade muito grande. E eu já estava satisfeito em manter meu ciclo
meu ciclo de afeto, meu ciclo familiar, aquele grupo menor, no qual eu pudesse conviver com um pouco mais de tranquilidade. Ou seja, eu estava de fato descrente na humanidade. E quando eu olhava para essa visão no espelho, eu precisava encontrar alguma coisa que me fizesse humano. E um humano que eu tivesse orgulho de ser humano. Essa cirurgia primeira acabou não dando certo. E eu vou para São Paulo, para a Beneficência Portuguesa, sob o comando de doutora Nise, que eu vou falar para ela na segunda parte desse vídeo. E a cirurgia foi uma cirurgia grande, foi uma cirurgia pesada. Fizemos a reconstrução abdominal em cima de uma tela. E quase morri nessa cirurgia, né? Mas quando eu saio da UTI, eu vou para o quarto, por volta de 1h da madrugada, ou seja, 4 ou 5 horas depois de eu ter chegado no quarto, eu começo num processo de diarreia sem parar, de modo incontrolável. Eu não conseguia, eu não tinha condições físicas por conta da abertura dos pontos, era tudo muito grande, e ao banheiro para fazer isso, não dava tempo, eu não conseguia me mexer na cama. Então, a equipe de enfermagem vem, eles me levantavam num lençol, tiravam o lençol de baixo, me davam banho, me botavam uma fralda e me cobriam com uma roupa de cama impecavelmente limpa. Quando eles acabavam de me cobrir, eu fazia de novo. E eles reiniciavam o processo todo de novo. E me lavavam, botavam fralda e trocavam. Quando eles terminavam, lá estava eu de novo. E eu comecei a ficar extremamente desagradado com aquilo. Eu chorava de vergonha, né? Eram moças, moços, meninos praticamente comparados à minha idade, me limpando. Aquilo para mim era um grau de humilhação tão grandioso. E de repente eu começo a observar que esses profissionais, diferente de mim que chorava e que me envergonhava com aquela situação, eles riam e conversavam normalmente e diziam para mim: Seu Aristides, o senhor tem que ficar feliz porque a cirurgia deu certo, está saindo pelo lugar certo. Não é bom? Parou de sair ali pelos pontos, olha que graça. E nós estamos aqui para fazer esse trabalho. É nossa alegria fazer isso pelo senhor. Quando eles me falaram isso, ali eu falei assim: a humanidade é boa. Existem anjos no meio de nós. Existem pessoas que fazem o que fazem porque são boas. E não são poucas. São muitas entre nós. Mas parece às vezes que aquelas que são cruéis, perversas, maldosas, ganham mais brilho e destaque do que os inúmeros anjos que nós temos. Eu comecei a observar também pelas manifestações de pessoas do Brasil inteiro que me conheceram em palestras do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de lugares longínquos do Brasil, que rezam. Tem uma senhora chamada Zulmira, São Luís, muito velhinha, um doce de pessoa, um amor de pessoa, que desde que eu fui diagnosticado, todos os dias, essa mulher sai da casa dela e vai lá na igreja para rezar. Na sua pobreza, na sua simplicidade, pense que tesouro que eu recebo dessa mulher de oração todos os santos dias. Então, queridos, uma das coisas que nós precisamos lembrar é, de fato, o mundo às vezes nos parece permeado só de má notícia. Ele nos parece ser governado por pessoas cruéis. Dá-nos às vezes a impressão de que os perversos se dão melhor do que aqueles que são de Deus, que são do bem. Mas não é verdade. Não é verdade. O número de anjos é muito maior. O número de pessoas boas é infinitamente maior. O número de obras boas que são feitas é extraordinário. E vocês sabem que eu tenho a certeza absoluta da graça alcançada do milagre do câncer. Então há uma pergunta que eu me faço constantemente, o que você quer fazer depois?
Como é que você quer viver após vencer esse câncer com Deus? Eu adoro a natureza, mas eu quero ver aquilo que o homem, em contato com a natureza, foi capaz de criar. Eu quero visitar museus, eu quero ver obras de arte, eu quero ir ao teatro, eu quero ler Ana Karenina novamente, eu quero ver grandes autores, eu quero ver a arte, eu quero ver a beleza, eu quero atravessar a ponte Rio-Niterói, obra da arquitetura que me encanta. Eu quero ver aquilo que a mão do homem é capaz de fazer e faz muito bem. Coopera muito bem com o Criador. Acreditar na humanidade é acreditar em nós mesmos. Quando isso aconteceu, eu passei a olhar para o espelho e a entender que esse corpo eu posso recuperar, mas que esse indivíduo que está dentro de mim precisa cada vez mais se assemelhar a esses anjos tantos que nós temos no nosso meio. E que eu tenho certeza que você que me ouve é um desses anjos, uma dessas anjas que estão no nosso meio. Um beijo. Esse foi mais um programa do Meu Câncer, Meu Mestre. Até o próximo. Antes de você ir embora, clica aqui embaixo, se inscreva. E tem o sininho também, aperta lá. Assim que tiver coisa nova, você vai receber a notificação. Um abraço, queridos.